Graças a paz, queridos irmãos e irmãs, eu sou o seminarista Christian, sou seminarista aqui da nossa Arquidiocese de Maceió e eu fui convidado para falar um pouquinho sobre o capítulo 4 do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, do nosso tão querido São Luís Maria Grignoni Montfort. E o capítulo 4, ele tem por tema os motivos pelos quais esta devoção nos é mais apropriada. Obviamente eu não vou fazer um comentário sobre o capítulo todo, porque, a meu ver, você está lendo o tratado, então, tecnicamente eu espero que você consiga compreender todas as coisas que o São Luís fala neste capítulo. Mas o que eu quero dizer são alguns pontos, dar algumas pinceladas, para que a sua compreensão a respeito deste capítulo seja melhor, né? Então, a partir desse vídeo, quando você ler esse capítulo, espero eu que você consiga ter uma compreensão mais clara, mais viva do que esse capítulo quer nos falar. Pelo próprio tema, né? São Luís está querendo fazer uma comparação. Isto é, ele está dizendo que esta devoção, este método, este meio de devoção a Nosso Senhor, de busca de Deus, ele é mais apropriado do que outros meios, do que outros métodos. Então, o que ele está dizendo aqui? Ora, nós, seres humanos, cristãos, filhos de Deus, devemos buscar a Deus. Mas qual é o meio mais correto, mais eficiente que a gente tem de ir em busca de Deus? E ele defende esse meio. Ele dá algumas razões para isso, né? E aí ele, se eu não me engano, são 8 razões aqui que ele dá, 8 ou 9, são 9 razões, que você vai ler uma por uma, destrinchando, anotando, rezando, refletindo com cada um. Mas eu vou apenas dar alguns pontos. A primeiríssima razão pelo qual esse método de São Luís Maria Montfort apresenta é mais eficaz, mais apropriado, é porque nesta devoção, nesta consagração, nós nos damos completamente a Deus. Ora, Deus se dá completamente a nós. Então é necessário que exista uma forma, um meio pelo qual nós nos damos completamente a Deus. Então é um retorno aí. Deus se dá a nós, nós nos damos para Ele. Qual o método, o meio que nós nos damos completamente a Deus? Digo eu, vários, tá certo? Inclusive, por exemplo, eu sou seminarista, estou me preparando para a ordenação sacerdotal. Então, a minha vida é totalmente consagrada a Deus. Hoje, já como seminarista, e sobretudo quando eu for padre, a minha vida será totalmente consagrada a Deus. Só que eu vou dizer para vocês o seguinte: é possível, infelizmente, é possível que exista uma pessoa que tem uma vida totalmente consagrada a Deus por meio da vida sacerdotal, por meio da vida religiosa, mas não possui uma inclinação interior, uma devoção íntima, profunda na alma, que se consegue e é capaz de se entregar totalmente a Deus. De tal forma que a gente vê, infelizmente existe, acontece, padres que não rezam, né? Padres que não conseguem largar a vida de pecado. Então, é possível que exista uma consagração exterior sem haver uma consagração interior. Se isso acontece, meus irmãos, isso é terrível. Isso é terrível. Tá certo? Ora, na consagração do método de São Luís Maria de Montfort, pelo fato de que a gente se entrega nas mãos de Nossa Senhora, e ela é totalmente de Deus, ela é totalmente entregue, ela é totalmente interior e exterior dada a Deus, então naturalmente, quando nos entregamos a ela, nos conformamos a ela e nos entregamos totalmente a Deus. Ora, se essa devoção não alcança o nosso interior, se alcança somente o exterior, essa consagração não vale de nada. Mas, se essa consagração alcança o nosso interior, aí sim ela consegue cumprir o seu propósito de se entregar totalmente a Deus. Outro meio interessante, importante que São Luís destaca, é que dessa forma nós imitamos a Cristo. De fato,
ser cristão implica em ser o imitador de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo fala sobre isso, né? Ser de meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ou seja, é uma missão, todos nós devemos imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio até nós por meio de Maria. Se queremos ser imitadores de Jesus, então devemos ir até Ele por meio de Maria. Então, é algo muito interessante isso, porque assim a gente imita completamente a Deus. Porque a gente pode querer imitar Jesus Cristo somente, por exemplo, ele carregou a cruz, então eu vou carregar minha cruz. Ele fez pregações, então eu vou pregar. Ele fez caridade, então eu também vou fazer caridade. Mas Cristo, antes de fazer tudo isso, ele veio a nós por meio de Nossa Senhora. Então, antes de pregar, antes de fazer caridade, antes de carregar a cruz, antes de imitá-lo em toda a sua vida, em todas as coisas que ele fez, por que não nos entregarmos a ele por meio das mãos de Maria, por meio dela, já que foi assim que ele escolheu de vir até nós. Então, que seja assim também a forma que nós escolhemos, né, de ir até ele. Um terceiro ponto que eu quero destacar nesse capítulo é que, por meio dessa devoção, nós obtemos muitas graças de Nossa Senhora, né? Justamente porque quem se entrega totalmente a Maria, ela se entrega totalmente àquela pessoa, né? Além disso, quando a gente se consagra a Maria, mesmo que nós sejamos pessoas imperfeitas, Maria não quer entregar a Deus consagrados imperfeitos. Então, o fato de se consagrar a ela é uma forma também de alcançar a perfeição, de sermos perfeitos espiritualmente, porque ela vai nos moldando para quando a gente morrer, nós sejamos ali servos perfeitos para Deus. Então, a gente obtém graças de Nossa Senhora que a gente sequer percebe, que Nossa Senhora vai trabalhando em nós, vai modificando em nós, vai cuidando de nós de maneira invisível, vai trabalhando a nossa alma, vai nos tornando perfeitos, e a gente às vezes nem percebe. Então, a gente obtém tantas graças de Nossa Senhora que a gente realmente são incontáveis as graças que Nossa Senhora derrama sobre a nossa vida. Então, ela se entrega totalmente a nós, ela faz de nós servos melhores, mais perfeitos. E também tem um detalhe que, quando a gente se entrega nas mãos de Maria, todas as nossas obras, por estarem ligadas a ela, têm mais valor. Porque se a gente faz um bem por nós mesmos, né, imperfeitos como somos, os nossos bens podem não ter tantos méritos quanto se esses bens fossem entregues a Deus pelas mãos dela, que ela é perfeita. Então, as nossas obras deixadas e colocadas nas mãos de Maria têm mais valor diante de Deus. Então, nós temos tantas graças obtidas por ela que são incontáveis e sequer percebemos. Para encerrar essa pequena parte, tem um detalhe da vida, da história de Nossa Senhora das Graças, ou Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, que quando ela apareceu a Santa Catarina de Labouré, ela tinha alguns raios que saíam das mãos delas. E desses raios, alguns estavam bem vivos, enquanto que outros estavam um pouco apagados. E Santa Catarina perguntou: mas, Virgem Santíssima, por que alguns raios estão bem vivos, brilhantes, e outros estão apagados? Ela falou: esses que estão apagados são as virtudes, são as perfeições, são as graças de santidade, são aquelas graças que nos fazem mais íntimos e santos diante de Deus. Essas ninguém pede. São pouquíssimas as pessoas que pedem. As outras graças são graças corriqueiras do dia a dia, necessidades que todo mundo pede o tempo todo. Mas as graças da perfeição, de sermos mais perfeitos, sermos mais santos, mais virtuosos, poucas são as pessoas que pedem. Mas mesmo assim, Nossa Senhora nunca deixa de derramar, tá certo? Então, a um consagrado, Nossa Senhora vai derramando. Mesmo se ele não pedir, ela continua derramando, embora que pouco, mas vai trabalhando ali, formando cada consagrado. Mas são essas graças a que nós mais devemos pedir, de sermos perfeitos para Deus. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E por meio de Maria nós alcançamos a perfeição, porque ela é perfeita. Um quarto ponto e último que eu quero apontar, que eu quero trazer aqui nesse vídeo, é que
por meio dessa devoção, por meio dessa consagração, nós adquirimos uma graça especial de Nossa Senhora. Essa graça especial dela é uma proteção. Vou dizer para vocês, estejam preparados, querem se consagrar pelo método São Luís Maria de Montfort, estejam preparados para a provação, porque o inimigo fica furioso e ele consegue destruir a vida de consagrados que não estão bem preparados. Eu conheço muitos consagrados que eram pessoas de muita fé, depois que se consagraram, abandonaram a igreja. Porque existe uma batalha muito grande. Tá? Mas também digo que quem se consagra adquire uma proteção especial de Nossa Senhora, de tal forma que ela nunca abandona e de tal forma que quem se entrega nas mãos dela consegue perseverar, e mesmo que caia, um dia se levanta, porque é ela quem levanta. Um consagrado de Nossa Senhora, ela nunca abandona, ela nunca desampara, mesmo que fraqueje, ela será a força, ela será a proteção, ela será a ajuda, mesmo que aquela pessoa queira desistir, ela vai dar ali a perseverança, mesmo que aquela pessoa caia, ela vai levantar. Então, essa força, essa perseverança é um bem sobrenatural que esse método, que essa graça concede, porque Nossa Senhora nunca desampara, nunca desampara. Lembramos que Nossa Senhora é a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, nas maiores dificuldades, nas maiores tribulações, ela sempre vai nos socorrer, tá certo? Aquele que se dá inteiramente a ela não abandona jamais, ela não abandona. João 19, né? Quando Jesus entrega João à Virgem Maria, entrega a Virgem Maria a João, ela acolhe ele como filho e ele a acolhe em sua casa. Maria não abandona um filho seu. Maria não abandona um filho seu. Tenhamos essa compreensão. Então, por esses e outros motivos, essa devoção é a devoção mais apropriada. Não existe meio mais perfeito de ir até Jesus, senão pelo meio que ele escolheu de vir até nós. A Virgem Maria, sua mãe, a criatura mais perfeita e mais santa que Deus fez, que Deus criou em toda a sua obra, e é ela que nós devemos imitar, é a ela nós devemos nos entregar e ter total confiança nela, tá certo? Então, queridos irmãos, façam um bom caminho, com muita oração, muita perseverança, se confiem inteiramente em Nossa Senhora, que ela seja o sustento e a alegria de todos vocês. Meu abraço, seminarista Christian, peço orações por minha vocação e minha fidelidade à vocação a qual Deus me chamou. Salve Maria Imaculada!